A volta de GGO é uma realidade. Adaptando os 3 primeiros capítulos, contando com o prólogo, num primeiro episódio bem introdutório, que serviu como uma maneira para relembrar o telespectador que esperou 6 anos para essa continuação da jornada da Pichan. Venha comigo nessa análise que eu vou separar os melhores detalhes dessa estreia. Então já deixa o seu like, deixa o seu comentário dizendo o seu personagem favorito de GGO e o que você achou dessa estreia. E não se esqueça de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Então vamos lá! Para iniciar essa análise, eu pensei em começar pelo próprio nome do episódio e destrinchá-lo. O nome do episódio é O que acontece 2 vezes, acontece 3. Que é um provérbio nipônico que prevê um presságio, seja mal ou ruim, mas normalmente um mau presságio, para a pessoa ser cautelosa e aguardar a repetição de algo que já ocorreu 2 vezes antes. Como se fosse um provérbio que tivesse ligado a um pouco de lógica, dado que, se algo aconteceu 2 vezes, a chance de acontecer uma terceira é muito grande. Então é meio que essa ideia. E claramente, essa visão diz sobre a eminente ocorrência do terceiro Squad Jam, no qual virá com ressentimentos entre os grupos participantes e umas mudanças nas regras, como já foi dito no próprio episódio. E as mudanças são, no meio do Squad Jam, a gente vai ter uma adição de novas regras e novas coisas. O que será? Será que vai vir caixa de loot box igual no Free Fire? Será que vai vir N outras coisas? Um inimigo novo? Então, coisas pra gente pensar. Então, vamos pro episódio. E seguindo no início do episódio, temos uma sequência frenética para capturar o público e instigar a curiosidade, com Lin correndo sozinha de uma série de disparos de um grupo, e uma outra parte do seu grupo afirmando que saberiam que aquilo aconteceria na união entre eles. Coisa que, tipo assim, é um pouco instigante, porque o grupo que está formado ali é Lin, Fukashiro, M e Pitorui. O que pode ter acontecido para eles não darem certo? E esse é um ponto que acaba sendo reforçado pelo decorrer do episódio, dado que a baixinha rosa é a figura que mais se sente deslocada entre os 4 participantes do grupo. Ponto que eu vou retornar mais tarde para explicar melhor, mas fica aqui só esse adendo. Essa cena deixa a gente com um pouquinho de nariz em pé pro que pode ter acontecido. Em seguida a essa fiel adaptação do prólogo do volume 4, dado que até então tudo está sendo feito certinho de 1 para 1, chegamos ao primeiro capítulo da Light Novel, que carrega o nome do episódio, com esse provérbio. Capítulo que se inicia com Karen deitada na cama acordando às 2 da tarde. Cena que não é à toa, já que mostra os estigmas da jogatina dela como Lin, mostrando que ela continua logando no Gungay Online para treinar para uma futura eventualidade. Assim, a menina recebe uma mensagem de Elsa, a nossa Pitorui, furiosa dizendo que irá matá-la na próxima vez que jogarem. Que negócio amedrontador receber uma mensagem assim logo quando acorda, mas bem. Tudo isso acaba sendo em contrapartida à sua oponente que a ameaçou, no qual, devido à sua turnê pelo Japão, passou um bom tempo distante do GGO. Dado que agora a gente já sabe que a Pitorui é a Kanzaki Elsa, e a Kanzaki Elsa é uma cantora famosa, então faz sentido ela passar o tempo fazendo turnê. E apesar dela passar um tempo distante do GGO, não é como se ela não tivesse jogado o jogo, dado que ela logou ocasionalmente. Apesar que, segundo os relatos do M, pelo decorrer do episódio, quando ela engrena numa jogatina, ela só vê a luz do sol no dia seguinte, passando por longas jornadas. Eu entendo muito bem ela. Quem nunca parou pra jogar um pouquinho pra desestressar e passou o dia todo jogando? Faz todo sentido. Então, agindo de uma forma carinhosa com seu quase cativo Ghost, rosto responsável pelo nosso gigante M, ela acaba coagindo ele a arrumar alguma desculpa numa folga da turnê, em um momento onde não tá tendo show, pra conseguir participar do terceiro Squad Jam. A guria arruma jeito pra conseguir ir jogar, não importa o que aconteça, eu entendo muito bem ela. Tendo isso estabelecido, partimos para um outro problema para ser resolvido no episódio: a sede de sangue de Pitorui, que afirma assidualmente que irá ter sua vingança contra Lin. A garota que, segundo a descrição da Light Novel, se sente desconfortável com a psicopata desde o beijo roubado na última temporada. E esse é um ponto que não é dito no anime, eu acho bem interessante trazer, porque faz todo sentido quando você olha pra essa cena em si e vê o porquê que ela tá tão distante. E pensa comigo, que
parada chata deve ser você descobrir que a figura que moveu você por uma competição inteira pra você matá-la é a sua ídolo, que é obcecada por você e do nada te beija sem você estar preparada pra aquilo. O sentimento que a Lin tá tendo faz todo sentido. E agora você entende o motivo da cara de bunda da nossa protagonista. Alguém salva a Lin, pelo amor de Estácia, eu não aguento mais. E numa sequência, percebendo que Lin estava longe de engatar naquele confronto que ela tanto queria, Vitor Hu apela para convidá-la a participar da mesma equipe de Lin, usando a chantagem de relembrar da antiga promessa de embate contra o grupo Shink, lá na primeira temporada, lembra? Depois do primeiro Squad Gen, que ali se estabeleceu e que se reafirmou no segundo Squad Gen, quando Lin, após focar no objetivo de derrotar Vitor Hu, decidiu adiar o embate entre elas, para conseguir evitar de que a guria se suicidasse. Sendo assim, Vitor Hu, da forma manipuladora como ela é, fica dizendo que ela precisaria de companheiros fortes para bater de frente com as mulheres sem adornos. E é aquele tipo de companheiros fortes. Eu, o M, Fukashiro, e aí entra na cabeça da Lin. E a primeira coisa que a Lin se pergunta acaba sendo o mesmo que qualquer outra pessoa perguntaria depois de ter um segredo vazado por alguém não tão próximo. Como que você soube de algo tão íntimo entre eu e a Eva? Então, somos respondidos que Vitor Hu conseguiu o contato de Fukashiro, no caso Shinohara Mio, e aproveitou isso para saber mais sobre a figura que é a sua obsessão. Inclusive, ponto importante que talvez não fique evidente para as pessoas que não acompanharam a primeira temporada há 6 anos atrás. Faz tempo. É que Kanzaki e Erza sempre foi o motivo para a amizade entre Karen e Mio existir. Ou seja, a Mio é uma grande fã da assassina, que arrumou uma brecha para conseguir conversar com ela nos tempos vagos, em que ela não estivesse jogando Halo, usando sua amiga como uma abertura para essa possibilidade. Eu só consigo pensar uma coisa. Percebendo toda a situação de Lin, alguém salva essa garota, por favor, só tem lunático nesse anime. Depois do novo time LPFM Não é uma rádio do Link Park. ter se formado, o foco do episódio acaba indo para mostrar como aqueles grupos estão desde a primeira temporada. Sendo assim, ficou um clima de recapitulação por um tempo no episódio, você deve ter sentido. E pensando que o início desse volume é dessa forma mesmo, ficou até que fluido e autocontido, porque pensa comigo, são 3 capítulos de introdução. E o anime conseguiu trazer um clima pra isso, cortando umas coisas aqui, cortando umas coisas acolá. Então, tipo assim, é um episódio que deu trabalho pra fazer o roteiro, principalmente pensando em questões de produção, e eu vou dizer isso lá pro final do vídeo. Agora, voltando pro ponto do vídeo, vamos falar sobre os grupos, né, que estão desde a primeira temporada, já que é o ponto foco do episódio. Eu acho que é muito importante setar isso, que serão coisas importantes no terceiro Squad Gen. Primeiramente, o grupo Memento Mori. Vocês lembram desses caras? Não lembram? Eu vou lembrar pra vocês, hein? Que é um grupo composto por David, que é um líder que é meio obcecado pela Vitor Hu, porque ela chegou a fazer merdas com ele no passado, e aí ele juntou seus brother pra fazer o grupo Memento Mori, que é Não Se Esqueça da Morte. E eles estão aqui de volta nesse anime. Voltaram de uma forma um pouco diferente, dado que o grupo decide uma mudança, incluindo um franco atirador. Dado que uma das figuras, qual o nome não é dito no anime, porém, já que aqui é uma análise, é importante eu trazer essa informação da novel pra vocês, que segundo a Light Novel se chama Lux. Sim, um cara genérico do Memento Mori tem o mesmo nome da nossa maior fã do Kirito. Complicado isso aí, tá? Ainda mais se forem canonizar GGO. Então, voltando, o Lux percebe que durante os 2 Squad Gens, ficou claro pra qualquer um os snipers como uma tática de batalha. E a falta disso fez eles correrem muito risco, se colocando à frente no campo de guerra. Tanto que, se vocês lembram, a maioria das vezes que eles se meteram ali no final foi com os carros que eles usaram e se aproximando no final, né? E também, outro exemplo prático disso é a maneira de como eles foram derrotados por Vitor Hu no final da competição, com ataques corpo a corpo com a Photon Sword roxa da assassina. Ou seja, eles estavam vulneráveis a qualquer tipo de ataque, porque eles teriam que se aproximar, e aí se aproximando no corpo a corpo a Vitor Hu era bem mais forte. Continuando a falar dos grupos que apareceram, os relevantes, no caso aqui da análise, temos um fator que acabou sendo cortado do anime, envolvendo a Clarence.
essa personagem aqui. Se você não lembra, ela é a garota que pediu um beijo na bochecha da Lynn em troca de carregador na primeira temporada, naquela cena mega esquisita. E se você não lembra das coisas da primeira temporada, eu recomendo você dar uma olhada no resumão que eu fiz, que lá tá tudo muito autocontido, acho que você vai entender absolutamente tudo que eu tô falando aqui. E o ponto que acabou sendo cortado do anime é a subtrama envolvendo a Clarence. Acaba começando com a recusa das outras 4 pessoas do antigo grupo dela a participar da competição com ela, dado que a garota estava tão obcecada de uma maneira esquisita na Lynn, que a galera olhou e falou: ó, rapaz, eu vou estar meio distante de você, você tá muito esquisito. Quem diria, né, que ficar agindo de maneira muito esquisita, obcecada, falando besteira sobre uma pessoa, faria as pessoas se afastar, né? Inclusive, pra vocês terem ideia de uma das coisas que a Clarence fala sobre a Lynn, eu vou estar deixando esse trecho aqui da Light Novel aqui em cima, aqui, pra vocês estarem exemplificados. Cara, dá uma lidinha nisso aí, eu vou dar um tempo pra tu ler. Cara, é inacreditável. E muito obrigado, anime, por ter cortado essa fala. Inclusive, só um detalhe aqui, um ponto interessante do original que acaba sendo cortado é a forma de como a Clarence passa por essa rejeição. Porque não é, tipo, gratuito, os caras se recusaram e não vão estar mais com ela e é só o Sam que vai estar. Não. Acontece uma coação da Clarence para os seus outros companheiros de equipe a seguirem junto dela na fase preliminar, usando uma chantagem de contar algo que a gente não sabe para você sabe quem, um segredo deles. Cara, o que pode ter sido esse segredo? E, tipo assim, sendo advogado do diabo aqui, essa subtrama, mesmo com esse segredo, é totalmente irrelevante, dado de que ela perdura apenas para uma transição de cena, que acontece ali dessa cena do deserto, que ela aparece no anime, até a cena no lobby. E aí, o que tem realmente ali é um detalhe pra você olhar com a sobrancelha levantada pra Clarence. Aí você me responde nos comentários, o que você achou desses cortes, cara? Você acha que ficou legal? Você acha que deveria ter sido diferente? Não era pra ter cortado? Tem que ser igual ao original? Tão censurando? O que tu acha? Diz aí nos comentários. Eu particularmente acho que não faz falta nenhuma. A única parte que realmente foi mostrada no episódio dessa conversa dela com as outras 4 pessoas do grupo dela acabou sendo a única pessoa que irá acompanhar a Clarence nesse Squad Gen, que é o Sam, um homem com avatar de um querido do Oriente Médio. Outra trama que faz parte desses conflitos envolvendo os personagens centrais é a do grupo KKHC. Caso vocês não lembram, é aquele grupo que tentou uma aliança com o PM4, o grupo de Pitohu e Emi no segundo Squad Jam. E essa trama, em contrapartida da Clarence, foi bem adaptada em comparação à Light Novel, mostrando Shirley furiosa crescendo a voz no grupo e jurando uma vingança contra Pitohu. Algo que se mostra mais concreta agora, já que agora ela tem uma nova bala para sua sniper, para evitar que o dano do seu próximo headshot seja tão pífio quanto no segundo Squad Jam. Vocês lembram daquela cena? Pelo amor de Deus. Como pessoa que prestou atenção na cena, a culpa não é muito da Shirley ali, ela acertou certinho com a bala certinho e a Pitohu ia morrer. A culpa é do Emi, que simplesmente salvou a Pitohu e acabou com a graça ali. E do roteiro também, obviamente, porque ela tinha que ficar viva pra rolar a batalha final com a Lynn. Mas aí fica a pergunta, será que a Shirley vai conseguir cumprir com a sua vingança? Esse é um hype que o anime tenta colocar na gente. E eu vou ser bem sincero, eu tô hypado, porque eu simpatizo com a Shirley, até cabelo verde gosto. E além desse ponto, tem um outro destaque no episódio, que é uma cena misteriosa de um cara loiro de barba que mostra o celular com uma mensagem de texto para algumas pessoas. E logo recruta todos eles rapidamente. Quem é esse cara e o que ele fez? Será que realmente a galera é do grupo dele? Porque parece a Binha lá pra eles aceitarem o negócio. Será que eles aceitaram de boa? Será que ele coagiu as pessoas a estarem no grupo dele? O que aconteceu? Mas até então eu tô levantando pontos que eu achei que foram coerentes pro episódio ser como é, porque os cortes que aconteceram até então deixaram a narrativa mais fluida, deixaram tudo mais interessante. O ponto da Shirley deixou, pelo menos eu, muito hypado porque que vai acontecer. Gostei das apresentações, tudo de um por um ali eu achei legal, as outras cenas também foram bem adaptadas, mas eu gostaria de lembrar que nem tudo são flores. Porque temos uma cena que acaba sendo uma forte forçação de barra a quem prestou atenção nos últimos Squad Jam. E aqui eu tô falando da galera que prestou atenção no anime.
Não lembro se tem algo muito diferente na novel. Você que leu a novel mais recentemente, ou que leu a novel e lembra, diga aí se vai fazer sentido que eu vou reclamar agora ou se não faz, enfim. Que é uma cena do grupo Memento Mori dizendo que percebe o grupo Sync como uma rivalidade evidente. Mas eu faço uma pergunta clara a vocês que assistiram a primeira temporada. Quando que isso aconteceu? Tipo, no ponto de vista do Sync, pode até fazer um sentido. Até porque o Memento Mori também interrompeu o duelo em forma de vingança contra a Lin, lá no segundo Squad Gen. E quase você não lembra do Grupo 5, o Grupo 5 são essas gurias aqui, essas mulheres incríveis, maravilhosas, que estão de volta, inclusive, muito hypadas nesse Squad Gen. Faz todo sentido, dado que essas gurias, elas conseguem fazer todo mundo tremer na base em qualquer Squad Gen que elas estejam. Só lembrar do primeiro Squad Gen, que tem o final incrível, com a Lin derrotando elas. Mas, tipo assim, partindo da perspectiva do Memento Mori, não faz sentido. E, narrativamente, me parece só o autor partindo do ponto de meninos versus meninas, sabe? Esse tipo de narrativa meio barata. E, caso seja isso, eu acho muito chato, tá? Eu acho que se perde um pouco. E que, pô, você perde totalmente a graça dos grupos, que são grupos que a gente presta muita atenção, porque eles são envolvidos com os nossos protagonistas, né? O Memento Mori, ele é totalmente influenciado pela Toru, e o grupo Sync é totalmente influenciado também. Então, por quê? E me diga aí nos comentários se vocês concordam comigo ou não, acho que eu tô viajando. Porque, realmente, cara, eu fiquei bem incomodado. Tipo assim, eu prestei atenção e eu achei que isso foi um baita furo de roteiro. Então, com todos os grupos reunidos no lobby, o grupo principal, LPFM, chega no ambiente sendo recepcionados como os grandes famosos, com gritos e muitas pessoas falando bem deles. Ponto que, como fã da light novel original de Sword Art Online, eu achei muito legal, porque o GGO, ele é um dos jogos com maior popularidade por conta das microtransações e competitividade avançada, principalmente por conta dos prêmios em dinheiro do jogo. Tipo, a Sinon, ela literalmente vive do GGO em Fatal Bullet. Então, o fluxo de pessoas dentro dali é enorme e, por consequência, a popularidade de quem se destaca também é enorme. Então faz todo sentido a galera ficar amando todo mundo ali. E, cara, esse é um tema de GGO desde a sua primeira temporada, com o segundo plano das reações da plateia mudando, sendo algo realmente relevante pra trama e sendo trabalhado. E esse é um desenvolvimento de personagem, querendo ou não, porque apesar de aparecer só eventualmente fazendo os comentários eles vão evoluindo. E quem não lembra desse rapaz aqui falando diversas atrocidades na primeira temporada? Então, nesse episódio, ele apresentou uma evolução, afastando a mania de fãs de idol, que inclusive muitos na vida real têm, de chamar mulheres que eles admiram de minha. Essa cena eu gosto bastante porque, pô, é a mudança dele, né? Ele falava umas coisas meio pesadas ali na primeira temporada e ele melhorou muito. E aí faz sim, todo sentido ele dar esse enquadramento. Ainda tem coisas pra ele melhorar, obviamente. Mas ele tá melhorando como pessoa, percebendo as nossas protagonistas fazendo o que tem que fazer e ganhando como tem que ganhar. E isso mostra um pouquinho da ideia do AGGO, né? Que é um pouco de mostrar esse empoderamento feminino. E faz todo sentido. Até se você pegar o Grupo 5 como exemplo, eles funcionam muito bem pra te deixar instigado em saber como que elas estão agindo, né? Tanto que, tipo assim, até a própria forma de como as personagens são trabalhadas, mas as skins padrão delas não é muito sexualizada. Porque, tipo assim, tu para pra pensar, a roupa da Lin cobre ela toda, a roupa da Fukashiro também, o grupo do Sync também, tem umas roupas, tipo, bem militares, bem padrão. Então, tipo assim, eu acho que são designs que funcionam muito bem pra evitar sexualização ou outro tipo de coisa. Mas a gente sabe que não é muito por aí, porque a novel traz elas sexualizadas, isso é muito esquisito, né? Porque, tipo, o autor tá fazendo uma coisa, a obra dele tem tudo pra ser uma coisa, ele acaba fazendo ser outra, sabe? Bom é que o anime não faz isso acontecer, porque o anime, ele justamente não dá muito esse fanservice. Só quando é as garotas fora do GGO. Uma parada que não é tão problemático pra anime, porque tem anime que literalmente sexualiza a menor de idade. O próprio Sword Art Online padrão faz isso. Só que o AGGO, ele não faz isso com as figuras que são menores de idade, no caso os avatares delas, né, que são meio crianças. Ele faz isso com as pessoas na vida real, o que não tira o peso da sexualização pela sexualização. O próprio primeiro episódio, com a cena da Fukashiro ali na neblina, pra depois ter a versão censurada no Blu-ray, eu acho uma palhaçada.
Mas, enfim, Sword Art Online sempre é Sword Art Online, e esse é um ponto que melhorou, mas que ainda tem muitas coisas, inclusive nesse episódio, alguns takes envolvendo a Pitorru e tal. Cara, diz aí nos comentários se isso incomoda vocês, porque muita gente não se incomoda com isso. Eu me incomodo, e acho que, enfim, poderia ser feito de uma forma diferente. Então, com as expectativas na mesa, a gente vai pro final do episódio, em que percebemos algumas mudanças de postura nos personagens. Pitorru, que tinha ido desarmado até metade do último Squad Gen, finalmente se arma fortemente e afirma que irá com tudo a partir desse momento. Eu espero ansiosamente para ver ela em ação, inclusive. E também temos uma adaptação no texto com algumas falas para mostrar o que aconteceu no off-screen com Fukashiro, dado que na Light Novel diz que ela deixou de jogar o GGO por muito tempo, porque ela estava focada no Halo com seus amigos. Lembrando que o jogo favorito da Fukashiro é o Alphen Online, e ela apenas logou no GGO depois dos relatos de Lin sobre os Squad Gens. Então faz todo sentido ela ter saído do GGO para ter se focado no Halo, porque obviamente é o lugar onde ela realmente se encontra e que ela gosta de jogar. Ela só joga o GGO pra estar ali com a Lin, sabe? E ao final do episódio, com uma jura de equipe de um por todos e todos por mim, que parece muito aquele discurso do Pica-Pau envolvendo comida, vocês lembram daquele episódio? Pitorru, animada, pede para que seus companheiros liberem a raiva como se não houvesse amanhã, iniciando o terceiro Squad Gen e finalizando o episódio. Bom, vamos lá. Agora que eu terminei de falar do tema do episódio, que foi cortado na Light Novel e o que não, eu gostaria de falar um pouco sobre a parte técnica do anime. Porque essa mudança do estúdio HZ a A1 Pictures, que na verdade continua a mesma staff e o estúdio só foi comprado pela A1 Pictures, foi bem contraditória, principalmente pra mim, quando foi anunciada. Porque era um projeto que até então que não tinha trailer até um certo ponto, depois teve teasers assustadores, depois tava repetindo cena da primeira temporada no trailer principal. Então, cara, é obviamente um projeto que não tava acabado e que não tava perto de estar acabado. E que a A1 fez milagre, que eu nem imagino como deve estar a produção disso aqui. Mas, apesar disso tudo, essa estreia, ela apresentou o ritmo de adaptação que eu achei muito acertado, porque ela já tira o peso pros próximos episódios. E pensa comigo, já teve amigos meus que falaram que o anime poupou recursos. Mas, cara, vamos ser sinceros, se estivesse realmente poupando recurso, o ritmo do anime ainda estaria no capítulo 1. E ele adaptou 3 capítulos, contando com o prólogo. Então, o ritmo já tá bom. Eles já sabem exatamente o problema que eles vão ter depois. Agora, as mudanças de design não foram tantas, continua parecido o design, apesar de um filtrozinho ali que eu acho que é muito mal colocado em algumas cenas e muito bem colocadas em outras. Inclusive no meu react que eu postei ontem, eu falei que foi um bom filtro. Na indie, principalmente, e outros momentos do episódio. Mas no início ali você vê umas bordas meio esquisitas que parecem photoshopadas. Mas aí é construção de fotografia, que eu acho que tá um pouquinho ruim a fotografia do anime. Mas em contrapartida, as cenas animadas ali, mesmo com o design ficando um pouco tortos, eu acho que tá funcionando, né? A animação, em alguns momentos, está bem fluida, inclusive a melhor sequência desse episódio é a Pitorru andando. O que eu achei bem clubista da parte dos animadores, né? E as mudanças verdadeiramente foram em questões de trilha sonora, dado que sai Yusuke Seo para a entrada de Daita e Daisuke Shinoda, que inclusive é uma dupla com um repertório que até então é novo, então é de surpreender a trilha sonora, que eu verdadeiramente achei boa. Eu gostei da trilha sonora mais do que a trilha sonora da primeira temporada, pude me imergir mais e tal. Então, cara, eu tô ansioso pra ver como é que essa dupla vai se juntar pra fazer os arranjos junto de Reona e fazer as músicas de Insert Song, que provavelmente vão ter pelo decorrer da temporada também. Então, cara, eu não achei um péssimo primeiro episódio, apesar dos 10 minutos de tela preta ali, que não dava muito o que fazer, porque essa cena é grande mesmo na Light Novel e é num espaço preto. O espaço de espera do AGGO é preto desde a primeira temporada, então obviamente continuou a mesma coisa. Mas diz aí, cara, você acha que ficou legal? Você acha que não ficou? Diz aí nos comentários o que você achou. Então é isso. A GGO está de volta aqui no canal e são essas as principais mudanças desse primeiro episódio. São essas principais tramas que foram colocadas. E eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer a partir daqui. Então, muito obrigado você que viu o vídeo até aqui. E diga aí nos comentários o que você tá achando de
A GGO 2, você acha que tá melhor do que a primeira temporada? Não tá? Diga suas impressões e não esqueça de deixar seu personagem ou a sua personagem favorita de AGGO pra movimentar aí a caixa de comentários da maneira mais legal possível. E não esqueça também de clicar no botão hypar aqui do canal pra hypar esse vídeo e fazer com que ele alcance mais pessoas. Beleza? Tamo junto, valeu, espero vocês na próxima semana e no próximo vídeo pra gente falar sobre a GGO ou falar simplesmente sobre Saô ou os outros quadros que estão vindo por aí, beleza? Beleza, então, valeu, falou e até a próxima, tchau!